Meus amados irmãos, podeis sentar? Glória a Deus. Vamos meditar em algo que o Senhor colocou no nosso coração nessa tarde para compartilhar aqui com a igreja do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no texto que nós lemos como leitura oficial, Gênesis capítulo 40. E eu quero ler apenas dois textos que eu repeti com a igreja, que é o versículo de número 14, 15 e o versículo de número 23. Gênesis 40, versículo 14, 15 e o versículo 23. Peço a ajuda do John para estar colocando em tela os versículos que, na medida que formos transmitindo a mensagem, alguns versículos em telas que serão necessários. Quem encontrou, diga amém, amados. O Senhor já falou com você nessa noite? Glória a Deus. Mas Ele vai continuar falando, pois a sua palavra, ela é eficaz. Todas as vezes que abrimos a palavra do Senhor, ela é atual e ela age conforme a necessidade de cada um. Êxodo 40, 14 diz assim: porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Versículo 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a história de José, que é uma história muito conhecida, muito pregada, muito ensinada, que podemos tirar várias lições, desde José ainda jovem, pois era filho da velhice de seu pai Jacó, todo o processo que José lhe precisou passar, e que muitas das vezes nós, na nossa jornada cristã, fazemos um paralelo, um comparativo entre a vida de José e a nossa vida. Pois muitas das vezes passamos também por esse processo na nossa jornada cristã. No primeiro culto eu falei aqui acerca que é necessário atravessar o Jordão, pois o povo passou 40 anos no deserto. E a jornada cristã, muitas das vezes, ela traz desertos. Mas a gente precisa lembrar que, mesmo sendo deserto, no deserto tem provisão, no deserto tem cuidado, no deserto tem proteção, no deserto tem vestimenta, no deserto tem provisão vindo direto da parte de Deus. E muitas das vezes tem crentes que até se acostumam em viver sempre no deserto. Mas precisamos entender que é necessário seguir na jornada, seguir na caminhada. E quando Moisés morre, o Senhor chega para Josué e diz: levanta-te e passa o Jordão. E na nossa vida não é diferente. Aí quando nós olhamos para a vida de José, José enfrenta um deserto na sua vida. E se tem uma coisa, amados irmãos, que todos nós passamos, e que todos nós sentimos isso, é que ninguém gosta de ser esquecido. Ou alguém gosta aqui de ser esquecido por alguém? Se alguém gosta, se apresente, pois acredito que você seria exclusivo. Principalmente quando alguém a quem fizemos um benefício, a gente espera apenas que seja lembrado para que haja apenas um agradecimento. É normal na nossa vida nós não nos sentirmos bem com os esquecimentos. Se vamos a um determinado local e estamos na expectativa de ser apresentado,
se alguém esquece de mencionar o nome, a gente fica triste ou não fica triste? Ficamos tristes. Se a gente fez algo por alguém, ajudou alguém em um processo difícil que ele estava passando na sua vida, no mínimo a gente espera que quando houver um agradecimento a Deus, a gente também ser lembrado. Sim ou não? Mas, amados irmãos, a gente precisa entender que, assim como nós somos homens e somos falhos, aqueles com quem nós nos relacionamos é da mesma natureza, tem as mesmas limitações e as mesmas fragilidades que nós. Então, na mesma proporção que você pode esquecer, o pastor também pode esquecer de alguma benfeitoria que você fez para ele ou para algum irmão. Agora nós precisamos entender, amados irmãos, que tem um que não esquece. E isso para nós deveria ser suficiente. Porque, aleluia, quando nós olhamos aqui para a história de José, nós vemos que José, ele foi esquecido pelo homem, porém ele foi lembrado por Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado. Eu não tenho o costume de fazer isso. Quem faz isso é o presbítero Joyce, que é pregador. Mas olhe para o irmão que está do seu lado, que a gente vai imitando os pregadores, né? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus, diga mais forte, Deus, ele se lembra de você. Aleluia, glória a Jesus. Deus, ele se lembra de você. Às vezes a gente já fez tanto, seja na obra do Senhor, e nós, amados irmãos, o crente, glória a Jesus, o crente, ele tem esse negócio, porque o crente, glória a Deus, ele tem que se sentir especial, porque ele serve a um Deus poderoso, ele serve a causa do reino, glória a Deus. Mas crente é manhoso, é verdade ou não é? É, irmão, eu me incluo, glória a Jesus. Crente é manhoso, glória a Deus. E a gente trabalha na obra do Senhor, a gente faz aqui, faz acolá, ajuda um, ajuda, faz uma coisa, faz outra, e a gente passa por esse processo que nós somos esquecidos. Faz parte de nós sermos esquecidos. Só tem uma coisa que o Senhor, ele não se lembra. Sabe de quê? Aleluia. Ele não se lembra, aleluia, daquilo que nos condena. Ele não se lembra dos nossos pecados. Aleluia. Se alegre porque dos pecados ele não se lembra. Agora de você, você não escapa da mão dele. Está aqui. Você está aqui na palma da mão dele. Aleluia. Ele está olhando para você. Ele está vendo para você todos os momentos. Aleluia. Mesmo que o homem esqueça de você, mas ele está olhando, ele está cuidando. Aleluia. Dos passarinhos, do pardal. Aleluia. Dos campos que se revestem, das flores. Aleluia. Ele não esquece. Aleluia. E dá o que eles precisam para viver. Aleluia. Imagina eu e você, aleluia, que ele nos comprou com o seu sangue. Ele não esquece de nós. Não é porque a gente seja bonzinho, não, é porque ele fez uma grande obra na nossa vida. Mas nós precisamos entender que seremos esquecidos pelos homens. É normal ser esquecido pelos homens. Quantas das vezes, e nós, quando começamos a veredar, né, na obra do Senhor, auxiliando no diaconato, no presbitério, evangelista, pastor, aí muitas das vezes a gente fica se questionando: mas rapaz, o pastor não olha para mim, tanto tempo que eu sirvo, rapaz, o pastor presidente não está vendo os serviços prestados que eu já tenho, não. Aleluia. Lembre-se de uma coisa: esquecido pelos homens, porém lembrado por Deus. E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 6, versículo 10, ele diz: Deus não é injusto.
Oh, aleluia. Deus, quando ele afirma que Deus não é injusto, é porque o homem, ele é injusto. E o homem, ele se esquece, mas Deus, ele não se esquece, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que demonstraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda servem aos santos. Deus, ele não esquece. O homem esquece, mas Deus, ele não esquece. Nessa história aqui, amados irmãos, eu não vou falar a história de José, pois a igreja já conhece. A igreja é uma igreja instruída, é uma igreja de mais de 23 anos. Aleluia. Quem vem para a escola dominical, a começar das criancinhas, conhece muito bem a história de José. Mas eu quero me deter aqui apenas no episódio em que envolve José e o copeiro Mor, ou copeiro-chefe de Faraó, que revela, amados irmãos, que o homem, na sua natureza, ele é ingrato. Porque quando nós olhamos que José, o que é que José vai fazer, amados irmãos? José, primeiro que ele encontra o copeiro e o padeiro cabisbaixo, semblante triste. E o que é que José faz? Se preocupa. Veja a nobreza de José. Por que vocês estão cabisbaixo? Aí cada um vai contar o que estava fazendo eles estarem com o semblante caído, estarem afligidos, estarem desanimados, tristes. José se preocupa. E quando um conta o sonho, o que era que o afligia, José lhe traz imediatamente a interpretação. Depois que José traz a interpretação ao copeiro, porque para o copeiro, José ele foi um instrumento usado por Deus que trouxe alegria. Para o padeiro já foi diferente. Foi um instrumento, porém o padeiro ficou na expectativa de que aquilo não acontecesse. A Bíblia não diz. O copeiro com certeza ficou feliz com aquela notícia. O padeiro naturalmente deve ter ficado mais cabisbaixo ainda. Mas olha o que é que José lhe pede para o copeiro. Se nós formos analisar, era muito o que José pediu, amados irmãos. Olha o versículo de número 31, ou melhor, o versículo número 14 do capítulo 40. Porém, lembra-te de mim. Isso aqui é José falando para quem? Para o copeiro. Lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te. Olha, primeiro ele pede, lembre-se de mim. Depois ele diz, eu rogo-te, eu suplico, que uses comigo de compaixão. Meus amados irmãos, se alguém chegasse pedindo algo para a gente assim, às vezes a gente sem ter, a gente vai procurar ajudar. Vai procurar tirar de onde não tem. Porque primeiro ele disse, olha, eu fui bênção de Deus para a sua vida. Eu fui canal de bênção de Deus para a sua vida. Eu só quero te pedir uma coisa. Lembra-te de mim, eu rogo-te, que uses de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. 15, porque fui roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nessa cova. Em outras palavras, está dizendo, eu fui injustiçado. Eu quero que você, quando estiver diante de Faraó, por gentileza, por misericórdia, você vê aqui que eu sou um bom companheiro de cela. Você tem visto aqui como eu tenho me empenhado. Mas eu só te peço uma coisa. Quando estiver diante dele, fale da injustiça que fizeram ao meu respeito. Porque diferente do copeiro e do padeiro, eles estavam ali porque eles tinham desagradado Faraó. Tinham feito alguma coisa que desagradou e aí houve uma punição para eles. Mas a história de José era outra. Ele estava ali de forma injusta. Os irmãos sabem que ele está ali preso porque ele foi caluniado com a mulher de Potifar. E por isso ele foi preso. Mas a petição dele é, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, tenha compaixão de mim. Conta a minha história. Aleluia. E aí nós vemos quando analisamos entre José e o copeiro, que o homem ele pode se esquecer. Até mesmo daquele que ajudou ele chegar onde ele está.
Eita, glória a Deus. Quantos talvez que você olhe e diz: eu ajudei fulano onde ele está hoje. E o que a sua expectativa é que houvesse apenas gratidão. E se tem uma coisa que Deus não suporta, amados irmãos, é a ingratidão. Aleluia, aleluia. Mas uma coisa que nós precisamos estar alicerçados é que o homem vai esquecer, mas o Deus que está no trono, enquanto o homem esquece, Deus ele se lembra. Quer a prova disso? Vamos para a Bíblia. Aleluia. O nosso Deus, ele se lembra dos seus, amados irmãos. Coloca aí Gênesis capítulo 8, versículo 1. Depois que Deus traz juízo para a terra, destrói a terra com dilúvio, aleluia. Aí olha o que diz o texto. Então Deus se lembrou de quem, amados irmãos? De Noé. Deus, ele se lembra. Deus, ele trouxe juízo para os pecadores, para aqueles que não quiseram dar ouvido à pregação de Noé. E num determinado momento, aleluia, Deus se lembrou de Noé. Você pode dar glória a Deus por isso? Vamos mais adiante. Gênesis capítulo 19, versículo 29. Aleluia. Deus, ele lembra-se dizendo: eu não posso esconder nada de Abraão. E Abraão vai fazer uma petição. Abraão, ele vai rogar pelo seu sobrinho, para que o Senhor não destruísse Sodoma e Gomorra, para que o Senhor livrasse o seu sobrinho Ló. Aí olha o que diz o texto. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Deus lembra ou não lembra, amados irmãos? Deus lembra ou não lembra? Aleluia. Se alguém esqueceu de você, é normal, é natural, porque ele é falho, é limitado como eu e você. Mas tem um que não se esquece. Tem um, aleluia, que ele se lembra. Ele está olhando para você e ele está agindo e trabalhando na sua vida. Deus, ele não se esquece. Deus, ele não se esquece das injustiças, eita, que tem cometido contra a sua vida. Deixe Deus agir, aleluia. Deixa que é Deus que vai agir na tua causa, porque ele não se esquece, ele se lembra dos seus. O Senhor havia dito para Abraão: olha, Abraão, o teu povo vai ser escravizado. O teu povo, aleluia, vai ser escravizado no Egito. Mas depois de 400 anos, eu vou libertar este povo. Deus deu uma promessa. Deus não esquece da promessa. E veja aí Êxodo capítulo 2, versículo 24 e 25. Aleluia. Aleluia. Deus, ele não se esquece, amados irmãos. Deus ouviu o gemido deles. E o que, amados irmãos? E o que, amados irmãos? Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Nem Abraão estava mais, nem Isaque estava mais, nem Jacó estava mais, nem os 12 filhos de Jacó estavam mais. Estava apenas a descendência. Mas Deus, ele não se esqueceu. Lembrou-se Deus da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. 25. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Sabe o que é isso aqui, amados irmãos? Atentar é estar olhando de perto, é estar olhando sentindo a dor, é estar olhando sentindo o sofrimento. Aí Deus lembrou-se, aleluia, lembrou-se da aliança que ele tinha feito. Já tá bom, o povo já passou 400 anos, agora eu preciso levantar um para libertar este povo, porque eu tenho uma terra prometida que emana leite e mel, que eu preciso dar a este povo, porque a minha palavra ela não volta. Se eu falei, eu tenho que cumprir. Mas com José foi diferente. Lembra-te de mim, eu peço, quando estiveres diante de Faraó. Aí o versículo 23 de Gênesis 40, o que é que diz? E o copeiro morre, porém não se
lembrou de José antes. Olha, o texto até deixando até aí, não lembrou-se, estava bom. Mas Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ainda colocou aqui mais uma coisa. Além dele não lembrar-se, parece que até redundância, né? Não lembrou-se, se esqueceu. Mas não é não, irmãos. É porque, como ele estava lá no bem bom, foi restituída a posição dele, ele não se lembrou de José, e ele estava pouco ligando com a injustiça que estavam fazendo com José naquele lugar. Mas enquanto o homem está esquecendo, aleluia, enquanto o homem esquece, Deus, ele está lembrando. O homem esqueceu, mas Deus, ele não esqueceu. Deus, ele lembrou-se. Mas pastor, e qual é o segredo? Vamos para José. Porque em José, nosso irmão Leonardo falou aqui, que o segredo daquele homem que estava ali no tanque de Betesda foi a perseverança. E tem muitos crentes perdendo a bênção. Manhoso, que crente é manhoso, a começar de mim. E aí porque fulano esqueceu de mim, aí não persevera. Aí procura tomar outro rumo, aí procura fazer outra coisa, aí procura qualquer coisa. Porque alguém se esqueceu. Alguém, quem é alguém? Aleluia, você tem que olhar que o maioral, o Deus Todo-Poderoso, esse ele não esquece de você. Então, persevere e continua na posição e no teu lugar, porque ele, o Senhor, ele não esquece. Obreiros do Senhor, permaneça, porque ele, o Senhor, não esquece. Eu não sei da obra que vocês fazem. Eu não sei da obra dos que estão aqui atrás, dos bastidores, fazendo a obra do Senhor, ganhando almas, intercedendo. Eu não sei, e se eu souber eu posso esquecer. Mas ele, o Deus imutável, ele está registrando tudo e ele não se esquece. Mas o segredo para não perder a bênção é perseverar. Olha José. O que é que significa perseverança? É ter firmeza, constância na fé, é persistir, é conservar-se firme e constante. Ah, fulano esqueceu de mim, mas eu continuo dando glória. Ah, o pastor esqueceu de mim, mas eu continuo trabalhando na obra do Senhor, porque a recompensa não é pastor que dá, a recompensa quem dá é o Senhor. Perseverar sem ser abalado. Eu vou perseverar, mesmo que alguns tenham escandalizado o evangelho, mesmo que alguns tenham sido injustos comigo, eu vou perseverar. E José perseverou, amados irmãos, em todas as fases da sua vida. E se tem uma coisa que José, nós aprendemos com José, por isso que José é uma tipologia de Cristo também. É que ele, quando estava na posição, ele não se esqueceu. Aleluia. Ele não esqueceu da sua casa. Oh, glória. Ele não esqueceu dos seus irmãos. Aleluia. Aleluia. Agora teve uma coisa que ele esqueceu, que aí por isso que é a tipologia de Cristo. Do mal que os irmãos tinham feito com ele. Tanto que os irmãos, quando o pai morre, eita, agora José vai tentar usar-se do seu poder, da sua autoridade para nos fazer mal. Ele disse, não, meus irmãos, o mal que vocês fizeram para mim, aleluia, o Senhor, ele converteu em bênção, aleluia. Sabe por quê? Porque o homem pode esquecer, mas ele, o Senhor, não esquece. Era ele que tinha mostrado os sonhos para José. Era ele que tinha revelado que os molhos de trigo se curvavam diante de José. As estrelas e a lua e o sol se curvavam diante de José. Então ele estava perseverando naquilo que o Senhor havia apresentado para ele. Ei, meu querido, se pastor Tiago não olha para você, aleluia, não se preocupe não. O Senhor ele está olhando para você. Pode ser que não seja comigo, pode ser que seja com outro pastor, aleluia, que ele vai lembrar-se de você, mas é o Senhor que vai fazer lembrar, aleluia, porque quem não esquece é ele.
Aí vamos rapidinho para a gente terminar. Olhe como José, ele vai mostrar que ele perseverou. Porque quando Deus, amados irmãos, Deus ele nos escolhe, o que ele espera de nós é que a gente persevere. Porque Deus ele não vai escolher errado. Quando a gente, veja, se nós colocamos expectativa em alguém, quando a gente escolhe alguém para algo, a expectativa que nós temos é que aquela pessoa corresponda. Com Deus não é diferente, não. Quando Deus mostrou para José o que ele seria, Deus tinha a expectativa de que ele preenchia os requisitos. Então o que ele esperava é que ele perseverasse. É que ele ficasse ali. É como o salmista disse: esperei com paciência. Ô, meus irmãos, esperar não é fácil. E com paciência, diga isso, é fácil? Glória a Jesus. Foi ungido, o outro rei rejeitado, e ainda havia um complô no rei de Israel, porque desde Jacó a bênção era sobre a tribo de Judá. Então Saul estava meio atormentado, porque ele sabia que o rei queria prevalecer, não era da tribo dele, da tribo de Benjamim, que era pequenininha, era da tribo de onde? De Judá. Mas Davi, ele soube esperar. Belém, da tribo de Judá, soube esperar, perseverou. E com José não foi diferente. José invejado, desistiu? Não, perseverou. José lançado na cova, desistiu? Não, perseverou. José vendido como escravo, desistiu? Perseverou, aleluia. E você, porque está pensando em desistir? Porque alguém esqueceu de você. O Senhor está dizendo: eu quero que você persevere, que eu estou trabalhando em algo melhor para você. O homem esqueceu, mas eu não esqueci. Vendido, perseverou. Escravo, perseverou. Acusado, aí é fogo. Perseverar diante de uma injustiça, dava para você, irmão Elivan? Perseverar diante de uma injustiça? Eita Jesus. Talvez alguns, a primeira coisa, glória a Deus, eu vou pedir a carta, porque é muita injustiça. O Senhor está esperando que você persevere. O processo é para passar ali, porque se você não persevera, você está dizendo que Deus errou. Aleluia. Mas Deus ele espera que você persevere, que você permaneça fiel, porque o homem esquece, mas ele não esquece de você. Fique no seu lugar, doa quem doer. José preso, perseverou. E José esquecido, perseverou. Mas você pode até me dizer: pastor, mas ele estava preso, que alternativa ele tinha? Ele não tinha saída. Para onde ele ia? Aleluia. Mas pela coerência da palavra de Deus, nós entendemos. José ele foi esquecido, mas todo esse processo em que ele aparentemente ia de mal a pior, e nós vemos logo quando ele chega na casa de Potifar, que Moisés escreve dizendo, deixando claro que o Senhor era com José. Aleluia. Nesta noite o Senhor ele manda te dizer: não desista da caminhada. Mesmo que o homem tenha sido ingrato com você, tenha esquecido de você, o Senhor está dizendo: eu é que preciso lembrar. Porque o que eu tenho para você é melhor do que aquilo que você tem, do que aquilo que você espera. O que José queria era simplesmente sair daquele lugar. José disse: conta para ele a injustiça, para que me tirem desta casa. Mas o que o Senhor tinha para José era muito melhor. Aleluia. E os irmãos sabem a história aqui. Faraó tem um sonho, ninguém conseguia interpretar esse sonho. 2 anos se passaram, você vê isso no capítulo 41. 2 anos se passaram, José esquecido.
Mas aí Deus estava trabalhando. E Deus, para lembrar de você, Ele traz até fome. Ele traz até crise. Imagine, Deus provoca uma crise em todo o império. Aleluia. Para simplesmente mostrar, para mostrar que ele não tinha se esquecido de José. Aleluia. Aleluia. E a prova que eu tenho que José não estava angustiado, que José não estava triste com essa situação, é que quando ele revela o sonho, e que Faraó diz: e que homem poderá administrar e fazer tudo isso que você tem falado? Ele dá as características. Aí Faraó olha para ele e diz: esse homem é tu, não é outro, é você. Oh, aleluia. O copeiro, quando ele se viu naquela situação de que Faraó estava sem saída, ele disse: dos meus pecados me lembro eu. Aí lembrou-se de José. Aleluia. Ei, aquele que esqueceu de você, oh, aleluia. Se o homem esqueceu de você, aleluia, esse mesmo o Senhor vai usar para ser instrumento e para dizer: tem um que tem a solução. Tem um que será útil para essa obra. Ei, continua na posição. Aleluia, não se desespere. Não perca a fé. Persevere. Porque o homem esquece, mas Deus, ele se lembra. Aleluia. José esperava sair daquele lugar para voltar para a terra do seu pai. Mas ele sai daquele lugar para uma posição de governador, que ele poderia dizer: vem minha família, vai minha família. Ele pode chegar para Faraó e dizer: eu quero que estabeleça ele na terra de Gós. Oh, aleluia. O Senhor, ele tem algo muito maior para a sua vida. O Senhor, ele tem algo muito maior para você. Aleluia. Não pare na caminhada nem na jornada porque alguém se esqueceu de você, porque alguém tem sido injusto, porque alguém tem sido ingrato. Aleluia. Olhe então somente para o Senhor, pois Hebreus 6:10 diz que ele não é injusto para se esquecer da sua obra, do seu trabalho para com ele e para com os santos. Permaneça nessa palavra. O homem esquece, mas lembrou-se Deus de José. Aleluia, 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 aleluia. Me dê um mi maior, aleluia. Oh, aleluia. Fica de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor. Ele que Ele não esquece de você. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar. O desespero, por mais pressão que seja a situação, adora Ele. O controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Quem crê adora. Quem crê adora. Receba o abraço de Deus nessa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Eu quero ver a igreja. Ainda que você seja
Ele se lembra de você e você vai adorá-lo. Você vai adorá-lo. Você vai adorá-lo. Me alegrarei. Todavia me alegrarei. Vem, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vida, todavia me alegrarei. Se alegre, Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. O choro duro à noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro duro à noite vai renovando, Jesus. Vai renovando a esperança dos teus filhos, Senhor. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Mesmo esquecido, mesmo injustiçado, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Oh, aleluia. Esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. Injustiçado pelos homens, mas lembrado por Deus. Ingratidão dos homens, mas recompensa de Deus. Não pare na caminhada, persevere na sua jornada. Oh, aleluia. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Obrigado, Senhor, porque Tu não és injusto. E sabemos que naquele grande dia seremos recompensados por cada obra realizada. Pelaquilo que o homem não conhece, mas o Senhor sabe. O Senhor tem registrado tudo. Mardoqueu tinha feito uma benfeitoria para o rei, mas o rei não sabia. Mas estava registrado. Assim é na minha e na sua vida. Está registrado tudinho. Não pare, não pare, não pare. Se você foi esquecido pelos homens, não pare, não pare, não pare. Não pare, porque o Senhor, Ele está registrado tudo. E aqueles que esqueceram de você, no dia que você for recompensado, aleluia, vai se lembrar. Vai se lembrar. Mas vai entender que foi o Senhor que fez isso. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Enquanto estivermos aqui, estaremos sujeitos a ingratidões, estaremos sujeitos à injustiça, estaremos sujeitos a esquecimentos. Mas chegará um dia, oh, aleluia, em que toda a igreja do Senhor no céu, o Senhor, Ele vai dizer: venha, filho,
Está aqui a sua recompensa. E alguns vão dizer: ele, é ele mesmo, que não era visto por ninguém. Mas o Senhor estava registrando. Nós já vimos em Apocalipse 4 e 5 que nenhuma lágrima do crente se perde. Está lá diante da presença do Senhor. O fato dele não ter respondido não significa que ele não ouviu. Aleluia, deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar, porque o que ele tem é melhor do que o que o homem pode fazer por você. Aleluia. Dá para andar essa semana com esta palavra? Glória a Deus. Até sexta-feira eu espero os irmãos aqui em nome de Jesus, para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico. Sexta-feira estaremos aqui com a ajuda de Deus. Tem alguém em nosso meio que não é crente? Aleluia. Tem alguém que não é crente em nosso meio? Os visitantes, eu vi que os visitantes são crentes, mas tem alguém em nosso meio por acaso que tenha chegado e a gente não apresentou, não percebemos que não é crente? Tem alguém? Glória a Deus. Tem alguém? Todos são crentes? Se tem alguém, venha, nós queremos orar por você. Você não é crente, venha conhecer esse Deus que não é injusto, que Ele vai registrar toda a boa obra que você vai realizar. Venha. Tem alguém para Jesus? Glória a Deus. Se não tem, vamos orar ao Senhor. Convido aqui Diácono Wallace e Tiago para estar orando ao Senhor, nos despedindo nesta noite. Aleluia. Não esqueça, Deus, Ele lembra de você todos os dias. Sem você pedir, Ele está lembrando de você. Amém, meus irmãos? Não esqueça, sexta-feira nosso culto de doutrina, e sábado venham para cá para comer o bolo do pastor, em nome de Jesus, tá certo? Sexta, eita, meus irmãos, sexta-feira é ceia, me desculpe, sexta-feira é a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, avise aos irmãos, né? Sexta-feira é a Santa Ceia, lembrando da nossa assistência social também, e a nossa reunião com os nossos obreiros, quarta-feira às 19 horas, todos impreterivelmente. Quem não vier, justifique em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Diácono Wallace, ora nos despedindo de oração. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Quantos estão aguardando Jesus voltar agora? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta, né? Todavia, eu não me esquecerei, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, continue orando ao nosso favor, nos apresentem em oração, porque na fila das grávidas aqui em Acauã, a próxima senha é a nossa, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Está previsto para este mês, né? Final do mês, 27, mas a irmã Josiane estará indo para o médico essa semana e assim eles vão dizer o que é melhor fazer. Meus irmãos, tem 5 que está no caminho. Um já chegou, que é o Gael, o filho do nosso irmão Eduardo, né? O Gael já chegou, já está, vai tomar as vacinas, né? Por isso que a gente não foi visitar ainda. Aí o próximo, tudo indica que é do Diácono Wallace. Aí depois é a Adrianinha, né? Ou é a irmã Jane? Acho que é a Adrianinha. Depois Samuel, glória a Jesus. Samuel não, a esposa dele, né? Glória a Jesus. Imagina o Samuel grave, meu, misericórdia. E depois a nossa irmã Jane, a esposa do irmão César. Sim, meus irmãos, orem também pelo irmão César, que ele vai fazer uma cirurgia, né? Ele vai se operar de hérnia. Então os irmãos orem por ele em nome de Jesus. E orando pelo Diácono Wallace, né? Daqui o dia ele está com o menininho tirando o som dele. Glória. Nós estamos felizes e também ansiosos, né? Para poder estar com a criancinha, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Oremos, meus irmãos. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por mais esta noite, a qual tivemos aqui na tua presença, te adorando e bendizendo o teu nome na beleza da tua santidade. Pela tua palavra que foi pregada esta noite, ó Pai, porque nós sabemos que tu não esqueces dos teus filhos, querido Deus. Muito obrigado por todas as coisas, pela vida do nosso pastor, ó Pai. Nos despede em paz nesta noite, dá-nos um sono reparador, um início de semana abençoado na tua presença. Assim nós te oramos, ó Pai, e te agradecemos, crendo na tua providência para nossas vidas, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem
Ele, o Senhor, guardará a tua entrada e a tua saída. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação e comunhão do Santo Espírito esteja com todos, e todos dizem amém. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele: o Senhor lembra de você. Som. Glória a Deus.